irmãos, a paz do Criador Yahweh, bom dia. Eu vim trazer um estudo falando sobre a questão da imersão, né? Algumas pessoas argumentam que nós temos que ser imergidos nas águas, batizados nas águas físicas, né? Aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 8, diz: Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito. Então aqui diz que João emergiu com água, mas em Yahshua emergeria com o Espírito. Aqui no livro de João, no capítulo 4, 3, quando ele foi para Nicodemos e disse: nascer da água e do Espírito, né? Nicodemos tinha que nascer da água e do Espírito. Aqui na Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, no livro de João, no capítulo 3, diz: mostra-se que a ênfase não está na água, mas no Espírito. A água é símbolo do Espírito. Ainda aqui no livro de João, no capítulo 4, quando o filho do homem Yahshua ofereceu aquela água à mulher samaritana, que ele diz: a água que eu te dou, tu nunca mais tornarás a ter sede. Pelo contrário, será uma fonte de águas que correrão para a vida eterna. Aqui diz: a água que o Messias nos dá é, portanto, sua palavra, seus ensinamentos, cheios de sabedoria divina. A água é símbolo do Espírito, né? E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? No Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aqui diz: o próprio Salvador diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aqui diz que João batizou com água, mas os apóstolos, discípulos, seriam batizados no Espírito. No capítulo 8 do livro de João, do livro de Atos, ali diz que Filipe foi para Samaria e pregou para os samaritanos, e os samaritanos creram na palavra de Filipe, que Filipe pregava acerca do reino de Yahweh e do nome de Yahshua. Creu em Filipe, até o próprio Simão creu e foi batizado, né? Também ainda no livro de Atos, no capítulo 8, no capítulo 9, versos 17 e 18, diz que Ananias, né? Ali foi até Paulo, Saulo, e pondo a mão sobre ele, voltaram a enxergar. Então, vamos entender aqui ainda no livro de Atos, no capítulo 10, 38, quando Pedro, Quefas, um anjo aparece a Cornélio, na casa de Cornélio, e diz: Cornélio, envia homem a Jope, né? E chama por um homem chamado Pedro, que tem o sobrenome Simão. Ele vai te dizer palavras com que vai salvar tu e tua casa. E aqui ainda no livro de Atos, no capítulo 11, no verso 16, ele disse: lembrei-me do dito do mestre, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito, né? E aqui diz que, no capítulo de Atos, capítulo 11, verso 16, diz: lembrei-me do dito do mestre, quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. Então, irmãos, o batismo ele é por meio da palavra, no crer no Evangelho. No capítulo aqui no livro de Romanos, né, no capítulo 6, algumas pessoas dizem que ali, sepultado com ele na morte pelo batismo, o Filho do Homem, ele se fez carne, ele se fez homem, e ele se fez pecador por nós, ele não tinha pecado. Então, o nascer da água e nascer do Espírito é aceitar a sua mensagem, o seu evangelho, o seu verdadeiro evangelho, né? E quando nós somos sepultados e mortos com ele, ele levou nossas enfermidades, as nossas dores. Então, quando nós cremos nele e aceitamos como nosso único salvador pessoal, ali ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas dívidas. E sabemos também que o eunuco foi batizado em uma água, mas o contexto ali, a ênfase não estava na água, mas sim no Espírito. Aqui no livro de Efésios, né? Aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, nos versos 5, versos 26, diz: para santificar com a lavagem da água pela palavra. Então, irmãos, a água é símbolo da palavra. O Espírito é a palavra, é a água, não é a água física, né? Aqui no livro de João, no capítulo 7 de João,
no verso 38 e 39, o Filho do Homem diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão dos seus ventres. Disse ele a respeito do Espírito que hão de dar aos que nele creem. Então, meus irmãos, o batismo em água foi administrado por João. Em Yahshua, nós somos sepultados com ele na sua morte, no batismo. Quando nós acreditamos na sua palavra, no seu evangelho, e aceitamos de coração, ele nos perdoa, e o Pai, ele nos dá o seu Espírito. No livro de Gálatas, no capítulo Gálatas, aqui no livro de Gálatas, irmãos, olha, Gálatas 4, verso 6 diz: porque sois filho, o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Então, o batismo não é em água física, irmão. Não é uma água física num tanque, não. E alguns argumentam que tem que ser rio corrente. Então, se for na água física, só vale se for em água corrente. Se for em piscina, um tanque, ali não pode. Tem que ser água corrente. Mas a ênfase não é água física. A água física foi João. Mas você pode perguntar, o Messias, ele foi batizado por João Batista? Foi. Porque tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos sobre ele veio cumprir. No antigo Israel, o cordeiro tinha que ser imolado, tinha que ser perfeito, não poderia ter defeito. O cordeiro ele passava por uma purificação, por uma lavagem na água. O Filho do Homem também passou para simbolizar o que estava acontecendo no antigo Israel, que era representado sobre ele. Então, irmãos, o batismo não é uma água física, é no crer, é no aceitar a mensagem. O anjo falou para Nicodemo, para Cornélio: ele vai te falar palavras que vai salvar tu e tua casa. Ali também a gente vê Paulo e Silas, quando eles oraram, eles fez aquela oração que as cadeias, as paredes caíram. E o carcereiro depois foi para a casa do carcereiro, né? O carcereiro disse: homens, o que é que eu farei para ser salvo? Ele disse: crê em Yahshua, o Messias, e será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, a salvação é pelo crer. O batismo é por meio da palavra no Espírito. A ênfase não está na água física, mas no Espírito, na palavra, que nos lava, nos purifica. É o sangue do Cordeiro, de acordo com o livro de dos Hebreus. Ali quem nos lava, quem nos purifica, nossa mente, nossa consciência, é a verdade da palavra. No livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22, ali 23, ali diz o fruto do Espírito e as obras da carne, né? Então, irmãos, a nossa consciência é purificada. O próprio Salvador disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que ouvistes. Então, irmãos, a nossa consciência é despertada para as coisas boas, para as coisas do Criador, é por meio da palavra, é por meio do Espírito, não é um batismo em água física. O batismo em água foi por João, para arrependimento das pessoas. O Filho do Homem não tinha pecado, ele se fez pecador por nós. Ele tinha que passar pelo rito, porque o cordeiro no antigo Israel, ele era imolado, ele tinha que passar pela purificação em água. Arão fazia esse administramento, Moisés lá, os sacerdotes. Então o Filho do Homem, ele veio cumprir o que estava escrito. Então, irmãos, o batismo, meus amigos, o batismo, ele é crer no Evangelho que Yahshua pregou: eis que está próximo o reino dos céus, arrependei-vos e convertei-vos, e recebeis o dom do Espírito, né? Então, quando nós cremos na mensagem da verdade, no evangelho da salvação, no evangelho do perdão, no evangelho da salvação, e aceitamos os mandamentos e andamos de acordo à vontade do Pai, obedecendo sua lei e seus mandamentos, ele vai nos dar do seu Espírito. Nós estamos sujeitos a errar, a pecar? Nós estamos sujeitos ao erro, mesmo com o Espírito. Mas o Espírito está sobre nós, irmãos. O batismo, ele é no Espírito, quando nós cremos nos Evangelhos, cremos na palavra viva que desceu do céu, e Yahshua é a palavra que veio e se fez carne entre nós. Então, irmão, que essa mensagem possa ficar clara para você. A palavra diz clara: vós já está limpo pela palavra, né? Tudo se cumpre por meio da palavra. O batismo em água foi João o imersor. Nós somos batizados na palavra, no Evangelho, no Espírito, não na água física.
A água física é um rito da antiga aliança, como o dízimo também era uma antiga aliança, era um rito da velha aliança. Entendeu? O batismo ele é espiritual, não é físico em uma água. E alguns argumentam também que a metivá, ela tem que ser na água corrente. Não pode ser num tanque fechado. Mas o batismo, irmão, o próprio Pedro disse, olha, lá em capítulo 11 de Atos, versos 16, João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito. O batismo, meus irmãos, ele é crer na mensagem e o Pai nos dá o Espírito. E Alcha disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas fluirão dos seus ventres. Um bom dia, meus irmãos, a paz, que você possa aceitar o Filho do Homem, aceitar o Evangelho, aceitar os mandamentos do Pai, que está em Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5, e ali o Pai vai nos dar do seu Espírito, para que, como em Gálatas capítulos 22, Gálatas 5, versos 22, os frutos do Espírito, que nós andamos no fruto do Espírito. Nós estamos sujeitos ao erro, estamos, mas o Pai ele vai nos mostrar a sua vontade, a sua verdade. Então, meus irmãos, o batismo não é em água física. O batismo, ele é crer no Evangelho, como creu os samaritanos, quando creram em Filipe e foram batizados. E o batismo, ele é receber o Espírito, o Pai nos dá, nós somos batizados. Quando você ensina uma pessoa a mensagem, aquela pessoa crê, ela foi batizada, você batizou aquela pessoa na mensagem. Tá bom, meus irmãos? Que você possa compreendê-la e entendê-la, que o Espírito do Pai habita em nós, nós somos templo do Espírito do Pai, que habita em nós. No livro de João, capítulo 14, versos 23, o Filho disse, eu e o Pai habitam em vocês, faz morada em vocês. Então, meus irmãos, o batismo não é em água física, o batismo é crer no Evangelho, aceitar a mensagem do Evangelho, obedecer aos mandamentos do Pai, e Ele nos dá do seu Espírito. Não é uma água física, como muitos argumentam. Morrer e nascer uma nova criatura é fazer a vontade do Pai e abandonar as coisas do mundo. Não é uma água física, meu irmão. É você aceitar a mensagem, não roubar, não adulterarás, não matarás, não furtarás, santificarás os meus shabates e obedecer ao Pai. Isso é nascer de novo, nascer uma nova criatura. Foi isso que o Filho ofereceu para Nicodemos. Nascer de novo, fazer o que é certo, não ir pelos fariseus, pelos fermentos dos escribas e fariseus. Ele falou para a mulher samaritana, a água que eu te dou será uma água que fluirão para a vida eterna. É a sua mensagem, é o seu Espírito. Não é uma água física, meu irmão. Que o Altíssimo possa te abençoar, que o Altíssimo possa te purificar a tua mente por meio da palavra. Aminal e um bom dia.